Olá, hoje é dia 20 de abril e nós continuamos nossa meditação durante esse tempo de quarentena. Eu gostaria de ler no livro de 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Essa história é uma história que tem aproximadamente 3.000 anos, que aconteceu no Oriente Médio, em Israel, no reino de Israel na época. O rei Davi, então, já faz aproximadamente 20 anos que ele está no poder. E quando ele era jovem, ele conheceu um rapaz, um príncipe, e com quem ele se tornou muito amigo. Havia uma aliança entre os dois, uma aliança de amizade. Acontece que esse príncipe era o filho do rei de Israel, que um dia, então, durante uma guerra, esse rei Saul foi morto, e com ele seu filho Davi também. No dia em que Jonathan, olha lá, decidamment. No dia em que o Jonathan foi morto, então, ele tinha um menino de aproximadamente 5 a 6 anos. A tradição do Oriente Médio, imagino que ainda hoje, é que quando um rei assumia o poder, ele exterminava os descendentes do rei que acabou de falecer ou do rei que perdeu o trono. Então, a senhora que cuidava do filho de Jonatas, tendo ouvido que o rei havia sido morto numa guerra e que seu filho também, então ela foge de casa, sai correndo de casa com o menino cai e o menino fica aleijado, perde o uso das pernas. E depois desse dia, nunca mais se ouviu falar desse menino, que se chamava Mefibosete, né, com o nome desse, coitado. Mefibosete. Sumiu. Então o Davi, 20 anos depois, pensa de novo no seu amigo, e ele não sabia que o seu amigo havia tido um filho e que esse filho era aleijado. E ele pergunta, então alguém vai trazer um servo da casa de Saul que se chamava Ziba, e Ziba vai dizer: o Jonathan teve um menino, teve um filho que se chama Mefibosete. E o Davi pergunta: mas onde que ele mora, esse Mefibosete? O Ziba diz: ele mora em Lodebar. Lodebar, em hebreu, na língua hebraica, poderia ser traduzido sem pastos. Tá? Não 100, 1, 2, 3, 4, 5, 100, mas que não tem pasto de jeito nenhum. Eu moro num local aqui na França, onde tem muito, já falei isso várias vezes, tem muita ovelha, muito verde aqui, porque chove muito aqui também, perto do Atlântico, entre Atlântico e montanha. Lodebar era um lugar que não tinha pasto nenhum. Onde não tinha pasto, onde não tem pasto, não tem possibilidade de ter animais, é um lugar sem vida, é um fim de mundo. Então a gente percebe que o Mefibosete estava escondido nesse local, vivendo inclusive na casa de uma outra pessoa que se chamava Maquir, porque ele também não tinha casa, se escondendo da fúria do rei. Só o que Mefibosete não sabia é que o rei Davi era um rei cheio do amor de Deus no seu coração. E no texto de 2 Samuel 9, verso 1, a palavra utilizada por bondade pode ser traduzida por graça. Eu gostaria de demonstrar graça para um filho do meu amigo Jonathan. Eles vão então tirar Mefibosete de Lodebar e vai levá-lo para a capital, para a corte, onde ele vai comer todos os dias de sua vida na mesa real. 4 vezes Davi vai dizer isso no livro de 2 Samuel: eu quero que o filho de Jonathan coma na minha casa em Jerusalém. As terras que pertenciam ao seu pai vão ser restituídas ao filho dele. Ele vai ter pessoas trabalhando para ele, para que ele tenha comida em sua casa, mesmo que ele possa, inclusive, comer na casa do rei Davi. O que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina uma coisa muito importante sobre a graça. A graça, o maior desejo da graça de Deus, o maior desejo do coração de Deus é que a gente demonstrar essa bondade para conosco, nos convidar à sua mesa. E nós podemos hoje, e todos os dias da nossa vida, comermos à mesa do Rei dos Reis. Não é só do rei Davi, nem da rainha da Inglaterra, mas do rei dos reis todos os dias. Ao invés de comermos comida que se dava para porcos na época de Jesus, por exemplo, como o filho pródigo, como na história do filho pródigo, nós podemos comer os manjares do rei todos os dias da nossa vida.
Por quê? Porque Deus já manifestou a sua graça para conosco. O que o filho do Jonathan mereceu para poder comer na mesa do rei? Nada. Na verdade, segundo as histórias do Oriente Médio, esse menino deveria estar morto. Se ele ainda não tinha morrido, é porque ele viveu 20 anos em Lodebar. E Lodebar não tem internet, não tem TV, em Lodebar não tem pouquíssima água. Em Lodebar você vive em quarentena durante 20 anos. Deus tirou Mefibosete de Lodebar e o colocou em Jerusalém, no palácio do rei. Deus ainda nos convida, a graça de Deus nos convida a comermos na mesa do Rei dos Reis todos os dias da nossa vida e depois pelos séculos dos séculos.